Vivemos em um mundo instável. É absolutamente normal que a maioria das pessoas hoje em dia tenha algum tipo de transtorno de ansiedade. Nós vivemos rodeados de um excesso absurdo de estímulos sensíveis. Bom, diante dessas circunstâncias, o que nos resta é fazer a seguinte pergunta: como nós podemos nos estabilizar internamente vivendo em um mundo tão instável? Todos nós já tentamos nos encontrar de alguma forma em algo. Só que o problema é que na maioria das vezes isso parece difícil demais. Então a maioria de nós geralmente recorre a um estilo passivo de vida. Mais ou menos como diz aquela música brasileira: deixa a vida me levar, vida leva eu. Bom, o problema é que essa passividade é enganosa e não nos preenche. Então, volta e meia nós retornamos a tentar encontrar algo no qual possamos se estabilizar. E esse ciclo, ele se repete de novo e de novo e de novo. O que eu quero te propor hoje é uma nova forma de você olhar para as coisas. A única forma sob a qual você vai conseguir de fato alguma estabilidade. Bom, quando a gente começa a procurar essa estabilidade olhando ao nosso redor, geralmente o que a gente faz é olhar para as coisas que estão próximas a nós, né? E quando a gente faz isso, né, o olhar que a gente tem seria muito bem representado pela imagem desse cemitério que você está vendo aí na tela agora. Porque essa imagem representa muito bem o nosso olhar próximo para essas coisas que estão próximas de nós. Por um motivo muito simples: quando a gente olha para o que está ao nosso redor, ou seja, para as coisas, a sensação que a gente tem é de que tudo é muito passageiro, né? E esse cemitério, essa imagem que você viu desse cemitério, retrata exatamente isso. A vida passageira que nós temos, né? Até mesmo o nosso corpo não é para nós um ponto de estabilidade, porque nós sabemos que até esse corpo vai passar. Assim como tudo, no quanto a gente olha ao nosso redor, nós percebemos, mesmo que instintivamente, que é instável e que uma hora vai passar. Portanto, nós jamais conseguiremos nos estabilizar olhando para essas coisas. E quando o nosso olhar fica preso nesse imediato, como eu já disse no início dessa gravação, né, acontece que você fica cego, mas não cego completamente. É como se você ficasse cego de um olho, porque quando o seu olhar se prende no imediato, você está enxergando apenas um lado da realidade. A solução para isso é muito simples: é você desenvolver um olhar para o outro lado da vida, para outra, vamos dizer assim, para o outro lado da realidade, a saber, o lado que não se manifesta fisicamente, o lado que você não consegue ver com os seus olhos normais. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, dessa pedra. Se você olha para essa pedra e simplesmente o que você vê aqui é uma pedra, bom, acontece que o seu olhar está muito fixado no imediato. É claro que isso aqui é uma pedra, né? Mas essa é a sensação imediata que essa pedra passa. Se você não consegue olhar para essa pedra e ver mais do que um simples objeto, do que um simples elemento da natureza, pode ser que o seu olhar esteja muito fixado no imediato. Há 100, 150 anos atrás era natural que as pessoas, quando olhassem para uma pedra, soubessem dizer que não é simplesmente uma pedra, mas é a presença de alguma coisa, de algum significado. Bom, quando a gente olha para uma pedra dessa, o que a gente pode dizer é que essa pedra representa também estabilidade, representa também algo sólido, algo que transmite confiança. Vamos dizer que esse é, por exemplo, né, na verdade, literalmente, o verbo desta pedra. Então, é claro que ela tem uma aparência exterior de pedra, mas carrega consigo um outro significado, né? E um significado que não está aparente, mas que está latente, que vem junto com ela, junto com a sua forma.
Saber enxergar o verbo das coisas é a chave para você encontrar alguma estabilidade nessa vida. Se você não conseguir ler, vamos dizer assim, o que está por trás deste mundo sensível, você ficará com o seu olhar caolho, você conseguirá olhar apenas para a realidade imediata, e isso vai gerar em você uma frustração absurda, porque, como nós já vimos, o símbolo da realidade imediata é um cemitério, onde fatalmente, quando você olha para aquelas lápides, você constata que tudo passa, né? Então, como se estabilizar num mundo onde tudo passa? Você precisa achar o que está por trás dessas coisas passageiras, o que está por trás dessa pedra que daqui talvez centenas de anos, né, vai acabar, né, o seu carbono e ela vai se desintegrar na natureza. Mas enquanto ela estiver aqui, ela representa a presença de algo, e esse algo é o verbo dela. O verbo da pedra é estabilidade. O verbo da pedra é segurança. O próprio Jesus na Bíblia é chamado de pedra de esquina, como se pedra fosse algo sobre o qual você pudesse apoiar com segurança alguma coisa. Percebe que esse olhar te revela uma coisa sobre a vida. É claro que eu estou usando um exemplo bobo da pedra, mas esse olhar te revela algumas coisas sobre a vida que essas sim não são passageiras e continuam eternamente. A aparência desta pedra, o carbono que há nela, pode passar daqui algumas centenas de anos, mas o verbo que há por trás de todas as pedras desse planeta, que é estabilidade e segurança, isso nunca passa. Bom, a chave então para você se estabilizar internamente é olhar não somente para as aparências do que está ao seu redor, mas conseguir projetar nessas aparências o verbo destas coisas. Então é olhar para as suas circunstâncias, para as circunstâncias da sua vida e saber projetar nelas um significado. Essa dificuldade que você passa, o que significa, né? Estas coisas que você tem, o que elas representam, né? Quando você conseguir desenvolver novamente esse olhar que se perdeu ao longo da modernidade, o olhar para as coisas que estão por detrás, entre aspas, das coisas, né? E que são de fato aquilo que nunca passa, aquilo que não é passageiro, por assim dizer, o verbo, a verdade das coisas. Quando você conseguir desenvolver esse olhar, então você terá um ponto firme no qual se estabilizar. Porque se você olhar apenas para a sua realidade imediata, nada que você vê é suficiente para te dar alguma segurança. Mas quando você olhar para o verbo e para a verdade que há por trás das coisas, então você encontrará um porto seguro, que unido às suas circunstâncias imediatas, vão te dar uma firmeza na vida para não ser tão instável aí dentro da sua cabeça e dentro da sua mente.